Durante décadas, Marte foi vendido como a grande esperança da humanidade, o mundo onde construiremos cidades, o planeta que poderá garantir nossa sobrevivência quando a Terra não for mais suficiente, o próximo passo da nossa espécie rumo às estrelas. E talvez isso realmente aconteça, mas existe uma enorme diferença entre visitar Marte e viver em Marte. Porque, por trás das imagens enviadas por sondas e rovers, por trás dos conceitos futuristas de colônias espaciais e por trás dos sonhos de exploração, existe um mundo brutal. Um planeta que já teve rios, lagos e talvez até oceanos. Um lugar que pode ter sido muito diferente no passado, mas que hoje se transformou em um dos ambientes mais hostis de todo o sistema solar. E talvez seja exatamente isso que torna Marte tão fascinante. Afinal, entre todos os planetas que conhecemos, ele é o que mais se parece com a Terra. Possui calotas polares, possui estações do ano, possui nuvens, possui montanhas, vales, desertos e até vestígios de antigos cursos de água. À primeira vista, ele parece familiar, quase acolhedor, mas essa é apenas uma ilusão. Afinal, esse planeta é extremo, um mundo congelado, irradiado e praticamente sem ar. Um lugar que desafia máquinas, desafia missões espaciais e que certamente desafiaria qualquer ser humano que tentasse sobreviver em sua superfície. Mas como Marte se tornou assim? O que aconteceu com esse mundo ao longo de bilhões de anos? E por que um planeta que um dia pôde ter sido habitável acabou se transformando em um ambiente tão assustador? Bom, para responder essas perguntas, primeiro precisamos entender como é realmente viver na superfície marciana. E é aí que descobrimos que o planeta vermelho é muito mais hostil do que a maioria das pessoas imagina. Eu sou o TH, e antes de viajarmos até esse deserto cósmico, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Quando olhamos para Marte, a primeira coisa que chama a atenção é sua atmosfera. Na Terra, estamos acostumados a viver sob uma espessa camada de gases que protege nossa superfície e fornece o oxigênio que respiramos. Em Marte, essa atmosfera praticamente não existe. A pressão atmosférica na superfície marciana corresponde a menos de 1% da pressão encontrada ao nível do mar na Terra. Para se ter uma ideia, seria como tentar sobreviver em uma altitude muito acima do topo do Monte Everest. Sem uma roupa especial pressurizada, uma pessoa perderia a consciência rapidamente. O oxigênio é praticamente inexistente e o próprio sangue começaria a reagir à baixa pressão. Mas a falta de ar é apenas o começo. A temperatura média do planeta gira em torno de menos 60 graus Celsius. Durante a noite, em algumas regiões, os termômetros podem cair para menos 120 graus negativos. Frio suficiente para congelar rapidamente qualquer equipamento desprotegido. Mesmo durante o dia, quando certas áreas próximas ao Equador podem atingir temperaturas relativamente agradáveis por algumas horas, a sensação de segurança dura pouco. Assim que o Sol desaparece no horizonte, o calor escapa quase instantaneamente para o espaço. E isso acontece porque a atmosfera de Marte não é espessa o suficiente para reter calor. Mas talvez o aspecto mais surpreendente seja a água. Hoje sabemos que existe uma enorme quantidade de gelo espalhado pelo planeta. Há gelo nos polos, abaixo da superfície e até misturado ao solo marciano. Porém, encontrar água líquida em Marte é praticamente impossível. A pressão atmosférica é tão baixa que a água não consegue permanecer estável por muito tempo. Ao invés de derreter e formar rios ou lagos permanentes, ela tende a congelar ou evaporar rapidamente. É um contraste impressionante. No entanto, por todos os lados encontramos evidências de que Marte já foi um mundo muito diferente. Um planeta com rios, lagos e talvez até oceanos. Um mundo completamente diferente do que vemos hoje.
Um ambiente onde respirar é impossível, onde o frio domina a paisagem e onde a própria água luta para existir. Mas mesmo tudo isso ainda não representa a maior ameaça para os futuros exploradores, porque acima da superfície marciana existe um inimigo invisível, impossível de enxergar e extremamente perigoso. Um inimigo que bombardeia o planeta todos os dias e que pode transformar uma simples missão em uma sentença de morte: a radiação. Diferente da Terra, Marte não possui um campo magnético global forte protegendo sua superfície. Hoje sabemos que, bilhões de anos atrás, o planeta provavelmente possuía uma espécie de escudo magnético semelhante ao nosso, mas por algum motivo esse mecanismo interno enfraqueceu e acabou desaparecendo. E quando isso aconteceu, Marte ficou exposto. Sem essa proteção, partículas vindas do Sol passaram a atingir diretamente sua atmosfera. Ao longo de bilhões de anos, o vento solar arrancou grande parte dos gases que envolviam o planeta, transformando lentamente um mundo que talvez já tenha sido mais quente e úmido no deserto congelado que vemos hoje. Mas esse processo não terminou no passado. Ainda nesse exato momento, Marte continua sendo bombardeado por partículas energéticas vindas do Sol e por raios cósmicos que atravessam o espaço interestelar. Invisíveis aos nossos olhos, essas partículas carregam energia suficiente para atravessar tecidos biológicos, danificar células e alterar moléculas fundamentais da vida. Na Terra, raramente pensamos nisso. Nossa atmosfera e nosso campo magnético funcionam como uma armadura natural, bloqueando grande parte dessa radiação antes que ela alcance a superfície. No entanto, aqui nesse mundo vermelho, essa armadura praticamente não existe. Para os futuros astronautas, isso representa um dos maiores desafios de toda a exploração marciana. Uma missão de longa duração significaria passar meses viajando pelo espaço e depois viver durante anos em um ambiente constantemente exposto à radiação. O risco de doenças aumentaria significativamente. Sistemas eletrônicos poderiam sofrer falhas, e até mesmo o cérebro humano pode ser afetado por exposições prolongadas. É por isso que muitos projetos de futuras bases marcianas incluem habitats enterrados sob o solo ou protegidos por camadas espessas de regolito. Em Marte, viver na superfície pode não ser suficiente. Talvez seja necessário viver escondido dela. E isso nos leva a uma conclusão curiosa. Marte não é apenas um planeta frio ou sem ar. Ele é um mundo que perdeu suas defesas naturais. Um planeta que ficou exposto à violência do espaço durante bilhões de anos. Mas as consequências desse passado vão muito além da radiação, porque as marcas deixadas por essa história ainda estão espalhadas por toda a superfície marciana. Cicatrizes gigantescas que revelam um planeta muito mais violento do que imaginamos. Se observássemos Marte do espaço, poderíamos ter a impressão de que estamos olhando para um mundo relativamente tranquilo, um vasto deserto avermelhado coberto por crateras, planícies e montanhas. Mas basta olhar um pouco mais de perto para perceber que sua superfície guarda sinais de um passado extremamente violento. Marte abriga algumas das maiores estruturas geológicas de todo o sistema solar. A mais impressionante delas é Olympus Mons. Esse não é apenas um vulcão, é o maior vulcão do sistema solar. Sua base possui cerca de 600 km de diâmetro, uma área comparável ao tamanho de um país inteiro. Já a sua altura ultrapassa os 20 km. Se estivesse na Terra, seu topo atravessaria grande parte da nossa atmosfera. Mas Olympus Mons não está sozinho. Próximo dali encontramos outra formação colossal, Valles Marineris. Um sistema de cânions tão gigantesco que faz o Grand Canyon parecer pequeno.
Essa imensa cicatriz se estende por cerca de 4.000 quilômetros pela superfície marciana e atinge profundidades superiores a 7 quilômetros em alguns pontos. Se uma estrutura semelhante existisse na Terra, atravessaria continentes inteiros. Tudo isso revela que Marte já foi um planeta muito mais ativo do que é hoje. Um mundo onde forças geológicas gigantescas remodelaram a superfície durante milhões de anos. Mas nem todas as ameaças pertencem ao passado. Ainda hoje, Marte é palco de fenômenos impressionantes. Entre eles estão os famosos redemoinhos marcianos, colunas de poeira que podem atingir vários quilômetros de altura enquanto atravessam as planícies do planeta. Embora pareçam inofensivos vistos de longe, eles demonstram que a atmosfera marciana continua dinâmica, e às vezes essa dinâmica alcança uma escala assustadora, já que em determinadas épocas, tempestades de poeira começam a crescer e se espalhar. Pequenas nuvens avermelhadas se transformam em sistemas cada vez maiores até cobrirem regiões inteiras do planeta. Em alguns casos, essas tempestades se tornam globais, envolvendo praticamente toda a superfície marciana durante semanas ou até meses. Durante esses eventos, o céu escurece, a luz solar diminui drasticamente e a fina poeira marciana invade tudo o que encontra pela frente. Para futuras missões humanas, isso representa um enorme desafio. Equipamentos podem ser danificados, painéis solares podem perder eficiência e a visibilidade pode cair drasticamente. Mas talvez o mais fascinante seja o que essas paisagens gigantescas nos contam. Porque, como vimos antes, cada vulcão, cada cânion e cada tempestade apontam para a mesma conclusão. Marte nem sempre foi assim. Em algum momento de sua história, algo mudou. Algo transformou esse mundo ativo em um deserto congelado. E é justamente esse mistério que nos leva a uma das perguntas mais intrigantes de toda a exploração espacial. Será que Marte já foi um planeta habitável? Orbitadores e rovers enviados ao planeta vermelho descobriram antigos leitos de rios, deltas, vales escavados pela água e minerais que só poderiam ter se formado na presença de grandes quantidades de água líquida. Algumas regiões sugerem que, bilhões de anos atrás, Marte possuía lagos. Outras indicam a possível existência de oceanos cobrindo vastas áreas do planeta. Em outras palavras, existe a possibilidade de que o antigo Marte foi um mundo muito mais parecido com a Terra do que imaginávamos. E isso muda tudo, porque onde existe água líquida, existe a possibilidade de vida. Foi justamente por isso que missões como Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance passaram anos investigando a superfície marciana, não procurando animais, plantas ou civilizações perdidas, mas algo muito mais simples, evidências de que micro-organismos poderiam ter vivido ali no passado. Até agora, nenhuma prova definitiva de vida foi encontrada, mas diversas descobertas continuam alimentando essa possibilidade. O rover Perseverance, por exemplo, está explorando a cratera Jezero, uma região que abrigava um antigo lago há bilhões de anos. As rochas coletadas ali registram um ambiente que poderia ter sido habitável durante um longo período da história marciana. Além disso, enormes reservas de gelo foram encontradas abaixo da superfície. Em alguns locais, esse gelo está relativamente próximo do solo, preservado como uma cápsula do tempo. E ainda existe outro mistério. Ocasionalmente, instrumentos detectam pequenas quantidades de metano na atmosfera marciana. Na Terra, boa parte desse gás é produzido por processos biológicos. Claro, existem explicações geológicas possíveis para o fenômeno em Marte, mas até hoje sua origem continua sendo debatida. Talvez a vida marciana nunca tenha existido. Talvez ela tenha surgido e desaparecido há bilhões de anos.
Ou talvez pequenas formas de vida ainda estejam escondidas no subsolo, protegidas da radiação e das condições extremas da superfície. A verdade é que ainda não sabemos, e talvez seja justamente isso que torna Marte tão fascinante, porque por trás de toda sua aparência hostil e assustadora, ele continua guardando um dos maiores mistérios da ciência moderna. Após essa jornada pelo planeta vermelho, uma coisa fica clara. Marte é muito mais do que um simples mundo distante orbitando o Sol. Ele é um lugar de extremos, um planeta onde o ar é quase inexistente, onde o frio domina a paisagem, onde tempestades de poeira podem envolver o mundo inteiro, onde a radiação atinge a superfície diariamente e onde sobreviver exige tecnologia, planejamento e recursos muito além de qualquer coisa que a humanidade já construiu fora da Terra. Mas talvez o mais assustador sobre Marte não seja o seu presente, e sim o seu passado, porque tudo indica que esse mundo nem sempre foi assim, e é justamente por isso que os cientistas continuam tão fascinados por ele, porque estudar Marte não significa apenas entender outro planeta, significa entender como mundos habitáveis podem mudar, como ambientes aparentemente estáveis podem se transformar e talvez até compreender melhor o próprio futuro da Terra. Ao mesmo tempo, Marte continua sendo o destino mais provável da expansão humana pelo sistema solar. Um lugar onde um dia poderemos construir bases permanentes, explorar novas fronteiras e dar mais um passo rumo às estrelas. Mas se isso acontecer, os primeiros colonos não encontrarão um novo lar esperando por eles. Encontrarão um mundo hostil, implacável e extremamente perigoso. Um planeta que desafia a vida em praticamente todos os aspectos. E talvez seja exatamente por isso que Marte continua despertando tanto fascínio. Porque ele representa duas coisas ao mesmo tempo. Um aviso sobre a fragilidade dos mundos habitáveis e uma das maiores aventuras que a humanidade poderá viver. Marte pode até parecer assustador, mas existem exoplanetas espalhados pelo universo que fazem o planeta vermelho parecer uma colônia de férias. Um desses lugares é HD 189733b, um mundo extraordinário que, à primeira vista, pode até parecer tranquilo, mas que, na verdade, esconde fenômenos extremos. Aqui é o lar de tempestades planetárias gigantescas, uma dinâmica orbital bizarra e até uma das precipitações mais curiosas já detectadas em outro mundo. Isso porque aqui chove vidro. Para conferir é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela.